Tem uma pergunta aqui. Na obra de Deus, qual é a diferença entre voluntário, servos e filhos? Vou aproveitar essa pergunta para introduzir a ministração de hoje. Hoje eu quero falar sobre espírito de servidão e espírito de adoção. Espírito de servidão e espírito de adoção. Mas a pergunta que me foi feita aqui, a preocupação de quem fez a pergunta, eu tenho certeza, é somente com relação à diferença entre servo e voluntário. Servo e voluntário. Qual que é a diferença? Servos não escolhem o que fazer. Voluntários só fazem o que gostam. Servos não escolhem onde fazer, nem para quem fazer. Voluntários só fazem onde acham bom e para a pessoa que ele acha que merece. Não trabalham com qualquer um. Servos fazem porque são comissionados. Voluntários não. Eu estou aqui porque eu quis. Eu estou aqui porque eu percebi que eu sou bom e quero dividir a minha bondade com o resto do planeta. Quero fazer algo de bom. Então, voluntários escolhem o que fazer, quando fazer, como fazer. Faz do jeito dele. E se alguém achar ruim, ele está sempre lembrando, eu nem precisava estar aqui. Eu estou aqui porque eu me dispus. Então, voluntários têm muitas exigências e condições. Tem que agradecer ele o tempo inteiro, ficar de joelho diante dele, lembrando o tempo inteiro o quanto é maravilhoso. Entendeu? Tem que motivá-lo todo o tempo, porque se não fizer isso, ele vai embora e não volta, porque afinal de contas, ele está ali porque ele quer. Servos não. Servos fazem porque não tem escolha. Foi chamado, comissionado. Quem chamou é que escolhe para quem que ele vai servir. Quem chamou é que escolhe o lugar e o tempo. Tudo é feito por quem chamou. Ele apenas obedece. Eu te pergunto, qual dos dois você acha que faz obra de Deus realmente? Não precisa de analisar muito, né? Mas o que mais tem dentro da igreja? Voluntário. Agora, quando eu falo de voluntário aqui, estou falando de uma mentalidade, ok? Porque existe, todos nós, num certo sentido, somos voluntários. Você está aqui na igreja trabalhando, você não é empregado, você não recebe salário, você é um voluntário. Então não é nesse sentido que eu estou falando. O servo, ele é servo também, voluntariamente, tá bom? Estão entendendo isso? O que eu estou aqui falando é do espírito do voluntário. O espírito que ele apresenta diante de Deus. Entende? Porque você pode estar aqui como voluntário e servindo genuinamente como servo. Fazendo como servo. E vai ganhar a recompensa daquele que te comissionou e te arregimentou. E onde é que entra o filho nessa história? Então eu não vou responder agora para você, mas vou lançar para você já a questão. O único trabalho que Deus aceita é dos filhos. Só filhos podem trabalhar para Deus. Quem não é filho, não pode. Quem não é filho pode até fazer coisas para Deus, mas não é contabilizado, não é aceito. Só trabalho de filhos pode ser aceito. Só filhos realmente servem. Por isso, antes de pensar em servir, pense em ser filho. Entenda que você é filho. Ser filho é a coisa mais importante. E hoje eu quero justamente fazer esse paralelo entre o espírito de servidão e o espírito de filiação, entre ser simplesmente servo e ser filho. Pastor, mas ser servo é errado? Claro que não. Eu acabei de te dizer, filhos servem. E na verdade, quando filhos servem, eles manifestam nobreza. Quando o filho resolve servir, todos param para apreciar. Porque filhos servem com outros motivos, outras razões. Entendeu? Mas servem. Então, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é chamado também de servo de Deus. Mas antes de servir a Deus, ele era filho. Filho. Ok? Os apóstolos todos se apresentam como servos de Deus. Paulo diz que ele era servo de Deus. E assim Pedro e João, todos dizem que eram servos de Deus. Nós também somos servos de Deus. Mas preste atenção, antes de servir, é preciso ter plena consciência de que você não é servo, mas você é filho. Estou falando algo difícil de digerir para você? Vamos lá então, Romanos capítulo 8, verso 15, vamos ler o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 15, olha o que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Então a palavra escravidão aqui, no original, é douleia.
Douleia pode ser traduzido como escravidão ou servidão. Eu vou traduzir como servidão, porque é mais palatável, mais fácil de você entender. Hoje em dia, a gente não tem escravos mais, ok? Então, nós não recebemos o espírito de servidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. A palavra adoção aqui, também no original, poderia ser traduzido como filiação. Mas filiação aqui, no sentido de filho, ok? Não no sentido de alguém que se filiou a um clube, entendeu? Se filiou a um grupo, não. É no sentido de filiar-se, se tornar filho. Quantos estão me compreendendo? Então, não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Porque o Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga, eu não recebi o espírito de servidão para viver outra vez com medo. Diga, mas eu recebi o espírito de filho, e por ele eu posso clamar, Abba, Pai. Diga, o próprio Espírito testifica no meu coração, no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Quantos creem que são filhos de Deus? Muito bem. Então, a primeira coisa, você percebe claramente no texto, que existe um paralelo, uma oposição entre dois conceitos. Né? O conceito daquele que pensa que é um servo, da servidão, e o conceito daquele que é filho. Volta para o verso 15, por favor. Daquele que é filho. Então, a diferença desses dois aqui nos evoca, logo de cara, a diferença que existe entre a lei e a graça. No Velho Testamento, na lei, o homem é feito servo. No Novo Testamento, na graça, nós somos feitos filhos. Isso faz uma enorme diferença, ok? Enorme diferença. Por quê? Porque servos vivem com medo. O texto diz que quem recebe o espírito de escravidão, ele vive com temor, com medo. Medo de quê? Quem ainda tem a mentalidade de servidão, ele fica o tempo inteiro pensando que tem que agradar ao Senhor dele, porque senão ele vai ser mandado embora. Se ele não comportar direito, ele vai ser expulso da casa. Se ele não fizer o serviço, ele pode ser demitido, mandado embora. Então ele vive com medo, sentindo-se inseguro todo o tempo. Entende? Muitas igrejas ainda vivem debaixo de medo. Muitos pregadores ainda pregam para que as pessoas sintam medo e ameaçam as pessoas. Por isso elas vivem debaixo do espírito de servidão. Entende? Porque qualquer momento elas podem ser demitidas, ir embora, perderem a salvação. Mas se você sabe que você é filho, filhos não deixam de ser filhos. Filhos vivem em paz. O filho, até quando se comporta mal, continua sendo filho. O filho não é filho pelo que ele faz. O filho é nascido em casa, é o que ele é. E o que ele é não pode ser alterado pelo comportamento dele. É claro que o pai vai corrigir, vai disciplinar e vai ensinar, mas jamais vai mandar embora. Então o filho, ele está para sempre em casa, por isso ele não tem medo, ele está seguro. Entende? O servo, enquanto isso, ele tem medo. Porque toda a identidade do servo é baseado no que ele faz. Tudo aquilo que o servo é baseado no que ele faz, no que ele produz, no seu resultado, no seu trabalho, na sua obediência. Isso é que define o servo. O filho não. O que ele faz não o define, mas o que ele acaba definindo o que ele vai fazer. Está entendendo? O servo faz para ser servo.
O filho faz porque é filho. Ele não faz para se tornar. Entendeu? Mas ele faz porque já é. Isso é uma enorme diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, o homem tinha que fazer em todo o tempo para se tornar. Então, ele tem que obedecer o mandamento para se tornar justo. Na Nova Aliança, eu já sou justificado. E agora eu obedeço o Espírito, porque essa é a minha nova natureza. Eu sou justo, vou andar como tal. Entendeu a diferença? É totalmente diferente. Na lei, você tem que fazer para se tornar santo. Na graça não, já começo santo. E eu vou me comportar de acordo com aquilo que eu sou. Não é assim que eu sou. Vou viver de acordo com a minha natureza. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você vive o tempo inteiro preocupado em se tornar, preocupado em vir a ser o tempo todo, e a sua identidade, tudo que você é, depende do que você faz, você não tem segurança. Por quê? Porque o seu fazer é inconstante. Hoje você consegue fazer, amanhã você não quer fazer, depois de amanhã você para de fazer, e até faz o contrário. Então todo o tempo você está inseguro, porque sabe que servos não permanecem para sempre na casa. Quem disse isso foi Jesus. João 8, verso 35, vamos ler? O escravo, ou o servo, aqui colocou na corrigida, na atualizada está a palavra escravo, na corrigida está a palavra servo. A melhor tradução nesse caso é a corrigida, ok? Que diz assim: o servo, pode colocar na corrigida, não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O servo não fica para sempre, o filho fica para sempre. É por isso que você vai encontrar, é assim, a esmagadora maioria das igrejas, dos pregadores, vai ensinar para você que você é só um servo, e que você perde o direito de ficar na casa quando você se comporta mal, e que você pode vir a ser expulso da casa. Deus te deu uma chance, você não fez por onde, pode ser expulso novamente. Então a maior parte das igrejas vive desse jeito. Por isso muitos crentes têm doença mental, têm doença emocional, vivem debaixo de pânico, de medo, e muitos estão deprimidos, e as pessoas não entendem. Tem pastores que se suicidam. Por quê? Porque vive debaixo desse medo, o medo de ser mandado embora da casa, porque não consegue corresponder, entende? E muitos nos acusam e até nos perseguem, falam coisas horríveis a nosso respeito, só porque nós dizemos a verdade do Evangelho. Você não é mais servo, você agora é filho. E você não é um filho que era filho de outro e foi adotado. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Você é filho que foi gerado. Você tem a natureza do seu pai dentro de você. Tem um DNA espiritual em você. Então preste atenção. Eu não digo isso para estimular o erro, mas eu preciso dizer para você que mesmo quando você erra, não tem jeito de largar de ser filho. Um filho que não é um bom filho, continua sendo filho. Ele pode ser corrigido, mas não larga de ser filho. E o pai nunca vai usar o empregado para dar uma lição no filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, imagina se eu chegasse no meu filho, né, e dissesse para ele: você viu? Hoje eu demiti a empregada. Marinha foi embora, você viu, né? Por quê? Não comportou direito. Então, ô Juninho, você comporta direito, senão vou fazer com você igual eu fiz com a empregada. Faz sentido isso? Algum pai faz isso? Se você que é mau não faz isso, imagina Deus. Deus não faz. Filhos têm segurança. Filhos sabem que ele não tem que dar o dízimo do almoço para poder jantar. A mesa está colocada, tudo é dele, porque ele foi feito herdeiro. E até o filho que não é um filho tão bom, bem comportado, continua sendo herdeiro. Pode ser que ele não desfrute da herança como gostaria, porque ainda é muito imaturo, muito criança, mas a herança é dele, e na hora certa ele vai desfrutar. Ainda que no primeiro momento, lá em Gálatas capítulo 4 diz que quando o filho é pequeno,
ele não tem muita diferença do escravo, na prática, mas na natureza tem. Por que quando o filho pequeno não tem muita diferença? Porque embora sendo muito rico, o pai não deixa ele pegar o dinheiro. Embora sendo dono da Ferrari, o pai não deixa ele dirigi-la. Embora sendo dono do avião, o pai não deixa pilotá-lo. Mas por quê? Porque ele não é herdeiro? Porque ele não comportou bem? Não, porque ainda não tem maturidade para isso. Mas à medida em que ele cresce, o espaço de ação dele só vai aumentando. E o desfrute da herança só vai crescendo. Por isso cresça no Senhor. Quantos dizem amém?